Olá, tudo bom? Hoje nós vamos estar conhecendo um pouquinho melhor o artista por trás dessas obras aqui, o Orlandelli. Vai ser um papo tranquilo, descontraído. Vai ser mais um Toma lá da cá. Eu me chamo Fernando Barreto. Bem-vindos a Um Pouco de Álcool. Começando com as apresentações, me corrija se eu estiver errado. Valmir Américo Orlandelli, mais conhecido como Orlandelli, ele é quadrinista, publicitário brasileiro. Iniciou sua carreira em 1995 no jornal Diário da Região, em São José do Rio Preto, com tiras cômicas, violência gratuita, com seu personagem Grump, né? E a partir de ali começou com Eu Matei o Libório, O Mundo de Yankee, Daruma, Chico Bento, que ganhou um troféu HQ Mix, O Sinal, que foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti. Mas isso todo mundo já sabe. Todo mundo sabe, porque se você escreve na internet, Orlandelli é o que aparece, né? Mas o que eu quero saber é o seguinte: aquele garotinho Valmir, o pequeno Valmir, já tinha essa tendência dos desenhos? Ele já se interessava por criar, por desenhar? O que tu tem para contar para nós, Orlandelli? Conta aí um pouquinho daquela infância, do deslumbre, do brilho no olho que aquele menino Valmir tinha quando era pequeno. Essa é a primeira pergunta. Salve, Fernando, beleza? Bacana, vamos lá então responder aí a sua primeira pergunta, né? Tudo que você falou está correto. Eu comecei, na verdade, a publicar no Diário da Região, acho que foi em 94, né? Foi no meio de 94, mais ou menos, ali. Mas dá mais ou menos muito próximo ali. Mas, enfim, penso que a primeira pergunta está muito relacionada a que ponto foi essa minha ligação com os quadrinhos que despertou a vontade não só de ler, mas de fazer quadrinhos. Então, na verdade, o que aconteceu? Eu não me lembro, né, desde que eu me conheço por gente, assim, de um só momento que eu não estivesse com um gibi na mão. Eu não tenho memória de nenhum período da minha vida que eu não estivesse lendo alguma história em quadrinho. Isso começou lá quando eu era criança, com Maurício de Souza, né, lia muita Turma da Mônica, sempre colecionei muito gibi, muito. Até que foi passando por quadrinhos de heróis, ele depois passou para Chiclete com Banana, aquela turma da editora Circo, depois veio alguns europeus e até que a gente foi ler um pouco de tudo até hoje. Lá atrás, né, nesse período aí que eu gostava muito de ler, quando eu conhecia o trabalho do pessoal ali de Chiclete com Bananas, foi quando despertou um pouco o desejo de fazer quadrinhos também. Tá? Então não tem assim um momento específico, sabe? É toda uma trajetória, todo um envolvimento de gostar daquilo, de consumir aquilo, até o ponto que eu acho que eu queria fazer até para consumir mais. Eu queria fazer os meus quadrinhos porque eu achava legal essa coisa de contar histórias, de ler histórias. E acabei fazendo as minhas também, né? Primeiro em sala de aula, meu primeiro público leitor foram os colegas de sala de aula, ainda no ensino fundamental, fazia tudo num caderno só, ia passando de mão em mão, tudo, e aí as coisas foram acontecendo, né? E hoje felizmente, a gente tem uma trajetória bem bacana, contando histórias na forma de histórias em quadrinhos, tá bom? Puxa, que bacana, hein? Mas tu para pensar, a maioria dos brasileiros começou a ler quadrinhos com o Maurício de Souza, né? Hoje em dia tu vai no dentista, tu vai do lado, tem um Maurício de Souza ali. Mas vamos ao que interessa, né? Como é que começou a questão dos projetos independentes? Né? Qual foi a trajetória, como é que iniciou? Isso foi uma ideia? Alguém chegou para ti, Orlandelli? Pô, vamos trabalhar junto, cara, vamos fazer isso aí. Né? Isso surgiu assim, do nada. Né? Conta um pouquinho para nós. Qual é o caminho, né, que te levou ao projeto independente? Porque o meu modo de ver, o cara faz tudo, né? Escreve, desenha, faz o marketing, publicidade, tudo, vende.
Então isso que eu quero saber, né? Como é que iniciou, como é que foi a iniciação do Orlandelli nos projetos independentes. Bom, vamos lá então. Né? Primeiro, só explicando por que eu estou com uma camisa diferente a cada resposta, é que estou respondendo em dias diferentes, tá? Não é que eu sou meio louco, não, é por isso mesmo, pessoal, tá? Então vamos lá. A questão por que se começa a publicar independente? Porque é o primeiro caminho que aparece. Você não vai esperar uma editora, né? Nem depois que a gente publica profissionalmente falando, já é fácil. Então, o caminho da produção independente é aquela vontade de fazer, a vontade de produzir e colocar o material na praça. Quando eu comecei, isso foi em 94, 95, a gente chegou a fazer alguns fanzines. E eu fazia uns fanzines, tem offset, era um fanzine até bem acabadinho, assim, na época era tudo xerox. Mas eu já trabalhava com propaganda, então eu tinha muita noção de gráfica, né? A gente achou que, né, eu e alguns amigos, nós achamos que dava para fazer ele em gráfica, vendia alguns anúncios, vendia lá uns tijolinhos lá de anúncios, que praticamente pagava os gastos, né? Mas pra gente na época já era mais do que suficiente, porque o que interessava de verdade era produzir e colocar esse material aí para o pessoal olhar o nosso trabalho e conhecer o que a gente estava fazendo naquele momento. E hoje o caminho independente ele ganhou outra proporção, né? Porque como tem muito evento, tem essa coisa da internet também, que você consegue comercializar, você consegue criar uma loja virtual. Então é um bom caminho de publicação mesmo, né? Não é assim, vamos falar, qual que é melhor, independente ou editor? Depende do projeto. Tem projeto que o independente dá conta, tranquilamente. Tem projeto que uma editora, com um profissional, com uma estrutura real de editora, né, que ela faça o trabalho de não só de imprimir, mas de editar e distribuir e vender, muito bem-vinda também. Mas boa, a gente vê nos eventos como Comic Con, FIC, o tanto de quadrinho independente que tem, porque é uma saída muito interessante, muito válida para você conseguir produzir e ter um lugar para ter o teu público poder consumir. Catarse também tem sido uma janela muito bacana para isso também. Tá? Pois é, o Catarse tem dado um up legal, né, nesses processos todos, né? Tem ajudado bastante o pessoal que está iniciando com seus projetos, ou aqueles que já têm os seus projetos, já conhecem o Catarse, tá ali colocando ali, tá ajudando bastante, né? E do tempo pra cá tem criado muito mais força, né? Porque lá em 2011, lá no início lá, cara, eu tinha receio de estar colocando meu dinheiro ali, sem saber se realmente ia para aquilo, né? E se ia me dar um retorno, né? Porque todo projeto tem retorno, né? Tem as recompensas, né? Para quem não conhece o Catarse é uma plataforma de financiamento coletivo, né? Que vão dos projetos mais elaborados aos projetos mais simples. Né? E todos eles têm a recompensa, dependendo do projeto, né, que você está apoiando ali. Bom, eu tinha receio mesmo, né, naquela época, assim, um tempo atrás. O meu primeiro apoio, eu acho que foi Confins do Universo, né, e depois a Editora Script, né, que tem esses quadrinhos aqui, o Teatro do Pavor, o Bill Finger, né, que é aqui da minha cidade aqui, eu conheci os caras, aí foi rolando uma amizade ali, e eu vi o trabalho deles ali, cada vez mais gostando mais, né. Mas o papo não é esse. A questão dos influenciadores, né? O que tu acha dos influenciadores? Qual é o papel deles nesse processo todo da produção independente? Tem algum valor? Tem o seu peso? Né? Eu queria saber disso aí, porque eu já te dei a minha opinião. Eu queria saber o que tu acha disso tudo, né? Porque às vezes as pessoas vão atrás das pessoas que têm mais seguidores, etc. E tal. Mas eu acho que o importante é a pessoa estar entregando aquilo que ela quer entregar, né? Para uma quantidade suficiente daquelas pessoas que as seguem, né? Não adianta você seguir 1 milhão de pessoas e estar entregando ali, sei lá, 5%, né? Se a pessoa tem lá, sei lá, 100 e entrega 50, já está muito bom. Né? Então o que tu acha disso tudo? Fala para nós aí, conta um pouquinho. Influenciadores. É bom, né? Não tem como ser ruim. Se as pessoas estão falando sobre quadrinhos, estão comentando suas leituras, isso não tem como ser ruim algo desse tipo, sabe? Independente se eu concordo ou não com aquela resenha, eu acho que eu gostaria que ele tivesse falado de um outro livro, né? Tal. Mas quanto mais pessoas falarem sobre quadrinhos, melhor. Quanto mais pessoas dividirem suas experiências com quadrinhos, melhor.
Claro que também que não dá para ser refém, né, do influenciador. Eu só leio o que fulano fala. É pelo simples fato que você está perdendo, né? Porque o influenciador ele é limitado em vários aspectos também. Um deles é que ele não consegue ler tudo, né? Ele não, às vezes chega até ele, às vezes não chega. E quando chega, ele tem que passar na pilha de leitura, né? Ele tem que escolher ler. Porque imagina esses caras aí que tem muitos seguidores, muito, né, super influente. Ele recebe quadrinho de tudo quanto é lugar. Recebe quadrinho de tudo quanto é autor, de tudo quanto é editora. Ele tem que selecionar o que ele vai ler. E é lógico que ele tem as preferências deles também. A leitura é algo que demanda um tempo, a gente sabe disso. Por isso que a nossa pilha de leitura vira e mexe cresce. Porque você tem que escolher, né, algumas coisas. E numa dessa que você acha que um livro não é bom e ele não foi comentado simplesmente porque não foi lido pelo seu influenciador. É que aquela pessoa que você gosta e confia e tal. Então vale, né, seguir vários, ficar atento, né, descobrir suas próprias leituras também, não depender só do influenciador para fazer suas escolhas também. Né? Vai num evento, olha lá, folheia, lê um pouquinho lá na frente da banca lá, tal. Eu acho que tudo é válido. Eu acho que o influenciador ele é um excelente canal de divulgação, excelente, assim, é uma coisa que pra gente é muito bom, tá? E pro leitor é mais uma janela para ajudar ele a escolher aquilo que ele vai consumir, aquilo que ele vai ler. Então, mudando o cenário um pouquinho, além das camisetas, cara, eu sou obrigado a te confessar uma coisa. Eu li Os Olhos de Bartô e foi um quadrinho que eu gostei muito, né? E já está na minha pilha de melhores leituras desse ano, tá? Isso eu posso te dizer, com certeza. Mas não tem como não se apaixonar pelo Yang, né? Aquele guri teimoso, bem-humorado, né? Então, como é que foi o processo de criação do Yang, né? Do mundo de Yang, né? Como é que surgiu a ideia disso aí? Conta um pouquinho para nós. Então, o Yang é um personagem muito importante para mim. Você não tem noção tanto que eu gosto do Yang. Ele surgiu, na verdade, na época eu publicava em jornal, né? Eu publicava diariamente o grupo e semanalmente o SIC. Eu não queria mais fazer o SIC, eu já estava cansado de fazer o SIC. Eu queria criar uma história, aproveitando esse espaço que eu tinha no jornal. Eu tinha essa possibilidade de pedir. O SIC ocupava o espaço de 2 tiras. Aí eu pensei, vou criar uma saga, né? Uma saga de fantasia, semanalmente, que todas juntas formam uma grande história. Morria de vontade de fazer isso. E seria uma forma de eu conseguir colocar para fora muita coisa de cultura, filosofia oriental, reflexões, sabe, de questionamentos da vida, que eu sempre gostei disso, né? Eu sempre gostei de pensar um pouco sobre as coisas em volta, mas dentro desse universo de fantasia, né? Não tinha feito nada parecido ainda. Até porque essa coisa de escrever histórias, né? Quando você escreve uma história, você pensa naquilo que você está escrevendo, funciona mais ou menos como se fosse uma terapia mesmo. Você fica ali pensando, mastigando aquilo, tentando entender ou não, né? Não necessariamente você precisa entender, mas só o fato de você conseguir questionar aquilo de fato, né? Tentando abrir margens para várias situações, né? Várias possibilidades. E eu acho que ajuda a gente a absorver muita coisa também, tá? Então o Yang, para mim, é um personagem fundamental, tá? Fundamental tanto na parte da ficção como na parte de me ajudar, né? De quando eu tô com alguma coisa, eu gosto de brincar com o universo do Yang para pensar sobre isso. E aí surgiu essa, né, possibilidade de fazer o Yang, né? O Yin e Yang. Ele está num universo onde as energias estão em desequilíbrio, que é quando acontecem os problemas na nossa vida, porque alguma coisa deu errado, né? Alguma coisa não está como você gostaria. E é nessa hora que você tem que buscar o equilíbrio. Então abre margem para várias metáforas, várias analogias, várias formas de questionar né, tudo que está acontecendo e de um jeito bem descontraído, que é a característica do Yang, né, que torna ele tão cativante, né? Essa coisa dele
está em desenvolvimento, mas ele também não sente culpa nenhuma por isso, ele não se sente fraco por isso, ele simplesmente está aprendendo e pronto, né? Como todo mundo, na verdade. Então é um pouco isso, né? Aí depois, né, depois que fui fazendo a tira, aconteceram várias coisas, o Yang acabou sendo para mim meio que a minha terapia pessoal diante dos acasos da vida, né? Eu usava a tira para refletir e sobre as coisas que aconteceram, né? As coisas que aconteceram com a minha família, tudo. Então a tira, ela acabou sendo o meu amuleto pessoal para lidar com tudo isso também. Então, meu amigo, nós leitores a gente sabe que esses eventos de cultura pop, como o Fuzue Nerd, esse evento que você teve agora há pouco tempo, é o lugar ideal para estar conhecendo o trabalho de autores brasileiros, né? E ter aquele contato gostoso, né? Aquele bate-papo, aquela conversa. Então, qual é o evento que o senhor Orlandelli não pode faltar? Aquele evento que, não, esse eu tenho que ir, né? Mas para estar, para a gente estar sabendo, né, onde é que a gente pode te encontrar. Opa, então vamos lá. Bom, evento é uma coisa que é sempre bom participar, né? Eu gostaria até de participar de mais eventos, mas como eu moro no interior de São Paulo, a logística nem sempre permite que eu vá em todos, né? Que eu vá pelo menos na maioria. Mas tem alguns que eu sempre faço uma força a mais para ir, né? É difícil eu não faltar. Um deles é a Comic Con, né? CCXP, né? Todo ano, não participei de todas as edições até agora. É um evento que para mim, para vendas é muito bom, tem um público muito grande, apesar de não ser um bom evento para conversar, porque o movimento é grande, mas é um evento bem legal também. Outro evento muito bacana, que eu já participei de algumas edições, é o FIC, de Belo Horizonte. É um evento muito aconchegante, assim, ele é gostoso, que é muito mais fácil você conversar com as pessoas, também tem um bom público de quadrinho que procura autor nacional, né? Então é um outro evento muito legal também. Bienal de Curitiba, né? Muito legal, sempre vou, né? Faltei uma ou outra vez por outros motivos. E o resto se alguém me convidar, eu tô indo também, entendeu? Mas quando eu não vou é por conta da logística mesmo. E tem os outros também que você falou, Floripa, né? Adoro a cidade de Floripa, né? Seria muito bacana participar dessa Comic Con. Tem alguns em São Paulo, tem o Gibicon Butantã, que o evento começou ano passado, mas já está muito bem comentado. Tem alguns eventos organizados pela Ugra, né, que eu tenho vontade de participar. Não participei até agora porque realmente não deu por conta de logísticas mesmo. Então a gente está aí, tá aberto aí, vamos tentar participar na medida do possível, né, de mais eventos aí. Certeza que a gente vai se encontrar em alguns eventos da vida aí também, beleza? Bom, Randelli, eu só tenho a te agradecer, né, por ter aceitado essa brincadeira, né, desse toma lá da cá, né, que eu acho muito importante assim, a gente estar conhecendo os autores, né, que saber que eles são seres humanos. Né? Então, muito obrigado, né, por ter aceitado, por ter brincado comigo e com as outras pessoas que vão assistir esse vídeo. E agora vem aquela hora do jabá. Aonde podemos encontrar as obras do Orlandelli, né? Qual é o site, onde a gente pode encontrar com mais facilidade, onde a gente pode encontrar com um descontinho. Então pode falar para nós aí, né? Mas fica aqui o meu muito obrigado e agradecer a todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, que estiver comentando, né? Para seguir o Orlandelli, né, nas redes sociais. Me seguir também. Bom, fico meu muito obrigado e até a próxima, né? Quem sabe a gente se vê aqui numa Comic Con Floripa ou num outro evento em São Paulo, né? Mas é isso aí, muito obrigado, Orlandelli. Um grande abraço e estamos esperando vários quadrinhos. É isso aí. Valeu! Eu é que agradeço o convite, muito obrigado, sempre bacana falar de quadrinhos, né? Falar sobre a trajetória, muito legal. Para me encontrar nas redes sociais, é @Orlandelli. Isso vale para Instagram, Twitter, Facebook. Instagram eu sou muito ativo, é minha principal rede social, me segue por lá, porque lá sempre rola alguma promoção, sempre rola algum stories exclusivo por lá, então lá é bem bacana. O Twitter eu sempre coloco alguma coisinha de conteúdo, e o Facebook pode até ignorar se quiser, porque eu quase não apareço por lá mais, tá bom? Os livros, tem a minha loja virtual,
orlandelli.iluria.com. Bacana da minha loja virtual, que se você levar acima de um livro, você já não paga o frete, tá? Isso já é bem legal. A maioria, quase todos os livros também está na Amazon, né? A maioria saíram por editora. Apesar de eu também coloquei meus independentes por lá agora também, tá? Os Olhos de Bartô e o Mundo de Yang Rumo ao Sul também estão na Amazon, para quem que estiver aproveitando que está por lá e quiser colocar no carrinho, é só colocar aqui que chega também. Nas lojas físicas, a Comics em São Paulo, a Ugra também tem coisa minha lá, a Itiban em Curitiba, e entre outras aí, tá bom? E é isso, né? Muito obrigado, foi um prazer, e a gente se vê por aí. Valeu!